É isso aí. O Gerinaldo Costa, grande debate, parabéns. Obrigado você, querido, pela sua presença. Guaraci mandou, professor João, o príncipe de Maquiavel, lembraram aqui. A Adriana mandou, parece que o STF não vai se meter agora, só depois do veto do Lula e do que o Senado derrubar dos vetos, se provocado, o STF vai se manifestar. É isso. Maria Valente, obrigado pela ajuda. Luciana Mega, eu fui para as ruas mais uma vez esse domingo, estou me sentindo uma idiota. Gostaria de saber a avaliação do professor João César sobre esse acordão. Muito obrigado, Luciana, pela pergunta. Essa pergunta é muito importante. Muito obrigado, Luciana. Em primeiro lugar, do ponto de vista fático, nós ainda não sabemos se de fato houve tal acordão. Esperemos um pouco. Em segundo lugar, Luciana, domingo eu estava em São Paulo, numa atividade no ICL, na USP, então eu fui para a Avenida Paulista. A manifestação, objetivamente, foi menor do que aquela manifestação anterior. É compreensível. Foram muito próximos. 2, felizmente, o deputado Glauber Braga não foi cassado, porque Pedro, Tony, professora Ângelo, se o estava todo mundo esperando que ele fosse cassado. Seria o triplo, o quádruplo de pessoas nas ruas. Então, mas é muito bom que não tenha sido, que o deputado Glauber Braga mantém o mandato e que durante 6 meses teremos o privilégio de contar com uma pessoa tão íntegra quanto a deputada Luísa Helena na Câmara. Agora, Luciano, é muito importante compreender que o ano que vem é o ano decisivo da história republicana brasileira. Absolutamente decisivo. Eu estou convencido de que um último governo, um último mandato do presidente Lula será decididamente de centro-esquerda desde o primeiro dia. E isso pode trazer transformações estruturais profundas para o Brasil. Porque veja, nem o Paulo Guedes conseguiu acabar com o Bolsa Família. Se no próximo mandato do presidente Lula, se nós conseguimos tornar a experiência do CIEP, que a Marta Suplicy reduplicou em São Paulo, se nós conseguimos tornar a experiência do CIEP nacional, se nós criamos 100 mil creches Brasil, para que dos 6 meses aos 5 anos o futuro do Brasil seja cuidado. E olha que bonito, Tony, as 100 mil creches Brasil serão nas escolas. Olha que bonito isso. Abre a porta da creche, entra na porta da sala de aula. Isso. Se o transporte for público, for gratuito neste país, ninguém será capaz de retroceder nesses avanços. Não. Isso pode acontecer num 4º mandato do presidente Lula, que será o último, é o legado definitivo. Nesse sentido, Luciana, a manifestação de domingo foi muito importante. Nós temos de continuar retomando as ruas durante o ano de 2026. O nosso ânimo não pode arrefecer e nós precisamos compreender que nós não vivemos em Nárnia, nós vivemos no Brasil. Nós vivemos no Brasil, onde a Câmara dos Deputados hoje é um espetáculo teratológico. Luciana, hoje é deputado federal no Brasil, Paulo Bilinski, capitão Caveira, delegado Caveira, coronel Palumbo, coronel Crisóstomo, Bia Kicis, Carlos Zambelli, Júlia Zanata, conseguir governar diante deste quadro teratológico não é fácil. Eles dominam, eles têm os votos. Então, Luciana, o governo da Frente Ampla, de todos os governos do PT, com exceção do segundo governo da presidente Dilma e virtude do Eduardo Cunha, mas, Luciana, no pior momento do Eduardo Cunha, ele não tinha a chave do cofre, como passou até agora o Congresso. O Congresso hoje é tão reacionário quanto o Eduardo Cunha, e o Congresso usurpa do Executivo aquilo que lhe caracteriza, ou seja, executar o orçamento. Dentro dessa correlação de forças, que é a mais desfavorável jamais enfrentada por um governo no Brasil, o governo não tem feito pouco. Como disse o Tony, fez muito. Como disse o Tony, se esse acordão houve, não sabemos se houve. Se ele de fato significar que, em primeiro lugar, é bem importante, Luciana, aprovar o projeto de lei da dosimetria não é automático. É preciso que cada advogado requeira em relação ao seu cliente. E a decisão final não é automática, não é dada pela Câmara nem pelo Senado, é dada pelo Supremo Tribunal Federal. A questão é muito mais complexa do que parece, mas o governo federal está sendo manietado e cercado. Sabe qual é a comparação que eu faço, Tony? O terceiro governo do presidente Lula é como o governo do Getúlio Vargas entre 1951 e 54. Cercado pela mídia, cercado Sim. pelo Congresso, com pressão Sim. internacional. Sim. O presidente Getúlio Vargas saiu da vida para entrar na história e postergar
10 anos o golpe da direita. O presidente Lula, professora Ângela, não precisa sair da vida, porque ele já entrou na história. Ele precisa de um quarto mandato. Um quarto mandato, ou seja, de fato, o mandato que principie as mudanças estruturais que neste país é devido a este país, desde as reformas de base que não foram implementadas de 64. Luciana, nós vamos vencer. Tenho certeza que nós vamos vencer. Eu quero falar uma coisa do professor, fazer uma observação justamente nisso em relação a essa dosimetria que tem que ser provocada no Supremo, cada réu tem que provocar, tudo bem. Aí já tem uma coisa, entendeu, que vai favorecer os maiores, os mais ricos, com advogados bons, com tudo isso. Os coitadinhos, entendeu, é o que vão demorar muito mais, porque não tem advogados, entendeu? Hoje, essa gente aí não tem assistência que vai ter, né, o ex-presidente, os generais, os cabeças da coisa toda que estão presos. Até nisso há a injustiça, porque eles vão acabar saindo primeiro, entendeu, do que os pequenininhos. É isso daí que não foi pensado também, entendeu? Quem tem dinheiro e tem bom advogado, tem bom trânsito, a coisa corre assim, né? Quem depende de defensoria pública, isso, aquele outro, está aí. E o que aconteceu até hoje? Se fez tudo isso daí, se colocou alguns generais, o presidente, o ex-presidente e tal, preso, e não tem mandante preso. Então, isso aconteceu, sabe, pegou tem uma coisa ilógica nisso tudo aí, mas continuam, né, os menores sendo colocados no calabouço ali da história, quietos, calados, sem advogado, aprova-se um negócio que fala que é para eles serem beneficiados e vão ser os últimos a saírem, pode ter certeza que os figurões vão sair todo antes com os advogados e com grana. É isso aí. E como disse o presidente, exatamente, como disse o presidente Lula na entrevista coletiva hoje, né, não há financiador, né? Até agora isso. Ninguém sabe isso. Quem financiou né? A tentativa de golpe. Né? Chegava caminhões de carne, caminhões de mantimentos, tal, tudo, e, sabe, era um movimento que vinha do nada, né? Alguém chegava lá por milagre. Ou seja, tudo isso está muito mal parado e a gente não adianta, a gente tem que tentar pensar no ano que vem, porque o ano que vem, concordo com o professor, concordo com todos vocês, um dos anos mais importantes da nossa história, porque é o último ano de um governo que pode ser do presidente Lula, com certeza do dele será, né? E depois, se a esquerda não se estruturar nesses 4 anos, a gente vai sofrer muito aí para frente, porque o Lula não tem substituto nesse campo dele hoje. Ninguém. Não tem substituto. Vai ter que se preparar alguém no próximo ano, e por isso a eleição no ano que vem é fundamental para o país, para o povo, para as nossas futuras gerações. Entendeu? Se aquilo fracassar, fracassa toda uma geração, 2, 3 para frente, porque aí vem com esses ensinamentos da extrema-direita que está varrendo o mundo, e a gente vai estar com uma geração prejudicada, muito prejudicada. Então, a gente não pode ficar chorando uma batalha perdida. A gente tem que pensar na guerra que tem que se ganhar, e vai ser uma guerra para ganhar o ano que vem. É isso aí. Deixa eu ver aqui mais 3 superchats aqui. O Edelzo mandou: o Departamento de Estado é padrinho dele. Rodrigo PR mandou: figuras como Moro e Deltan cresceram com os pais vomitando ódio contra Lula aqui no Paraná, oligárquico. Com poder, oportunidade e Globo, o céu era o limite. Uma pergunta da Sheila mandou: qual a relação de Moro com Temer? Quem financia a gente como Moro? Tarcísio vai assumir o lugar de Moro no passado? Veja, a ligação com o Temer, de Moro e tal, é aquele negócio, né? O Temer representou o quê? O Temer representou aquele que era o vice de uma pessoa do PT, era a Dilma, e que derrubaram, e essa gente toda se juntou com o Temer, entendeu? Para combater os governos do PT. Foi isso que aconteceu. Então, essa é a ligação. Todos têm essa ligação. O Moro atuou de uma maneira com os Estados Unidos, com tudo isso para criar a condição de fazer o impeachment da Dilma,
entendeu? Depois fez tudo o que fez, prendeu Lula, fez tudo, tirou do páreo e elegeu Bolsonaro, entendeu? Tudo bem, é isso que aconteceu. Então a ligação é essa. A ligação é o que eles fizeram, entendeu? Para derrubar um governo eleito democraticamente da Dilma, e começou com o PSDB, com tudo, depois se juntaram todos contra o PT e contra o Lula e contra isso. Foi isso que aconteceu. A ligação se tornou por conveniência, não de uma coisa que viesse de tempos ou não. É conveniência de derrubar um partido, de derrubar um presidente e de fazer isso. Era um projeto político, que se juntaram todos contra o que estava ali. Mas nada que isso.